Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Então, olá pessoal, eu sou a Maria Ângela Brandão, aqui do grupo do Gastroped Talks, e hoje nós vamos apresentar, o tema probiótico. Agradecer muito o moderador, o André, que está aqui com a gente, e eu vou apresentar esse position paper que foi feito agora em 2023, que foi nos últimos anos, né? Então, o grupo de trabalho da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição Pediátrica, o ESPGHAN, ele tem trabalhado essa questão do probiótico e do prebiótico desde 2019, e especialmente no grupo de interesse da microbiota intestinal e as modificações. Então, em 2020, eles publicaram um artigo e algumas condições que foram publicadas naquele artigo, depois teve novidades e aí eles resolveram fazer esse novo position paper, né? Então, foi publicado numa revista muito conceituada na nossa área, que é o JPGN, e com um fator de impacto de quase 3. E o objetivo de fazer essa atualização do paper, né, é que surgiram algumas recomendações, então, para atualizar e para incluir também outras atualizações e indicações que não estavam no paper antigo, né? E só lembrando que foi adotada a definição que é internacionalmente aceita de probiótico, que é o micro-organismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Então, no contexto, né, dessas recomendações, elas têm o objetivo de ser amplamente aplicáveis, mas a gente pode entender também que essas regras, elas podem ser adaptadas de acordo com algum contexto clínico individual. O fato é que os probióticos estão cada vez sendo mais utilizados na prática na população pediátrica, tem muita incerteza quanto ao uso apropriado dos probióticos e sempre o grupo é bem específico nisso, o grupo escreveu esse trabalho, que os efeitos dos probióticos são considerados específicos por cepa, né? Então, são muitas recomendações e eu vou falar de cada uma delas de uma forma resumida. E ele coloca assim, se pode usar ou se não deve usar as recomendações. Então, na gastroenterite aguda, o L-raminosos, GG, ele, para o manejo de gastroenterite aguda em crianças, há uma evidência de uma redução na duração da diarreia, no tempo da hospitalização e no volume das fezes. Mas a certeza de evidência é baixa e o grau de recomendação é fraco. Na recomendação anterior, era muito baixa, então a certeza de evidência passou de muito baixa para baixa, e ele fala porque também houve 5 estudos que incluíram mais da metade da população total tratada, né, 954 de 1.666, que receberam o L-raminoso GG, que não demonstraram eficácia quanto à redução da duração da diarreia, mas em 5 ensaios clínicos em países europeus, eles observaram que houve melhora e demonstraram que havia uma relação com a dose e resposta. Então, esses últimos fatores prevaleceram, justificando a mudança de muito baixa evidência para baixa evidência. Como vocês podem observar, eles vão falar de cada cepa, tá? E vão dar também a recomendação da dose. Agora ele vai falar do Saccharomyces boulardii, né, que é para o manejo da gastroenterite aguda. Há evidência de redução
na duração da diarreia, com uma certeza de evidência baixa e um grau de recomendação fraco. Então, o documento da ESPGA de 2020, a partir desse documento, foi feita uma meta-análise que foi com 29 ensaios clínicos randomizados que forneceram evidências de baixa a muito baixa qualidade, né? E do que o Saccharomyces boulardii vai reduzir a duração do tempo da diarreia e a duração de hospitalização. Mas o que o grupo apontou é que tem uma alta heterogeneidade, inclusive nos desfechos também. Sobre o L. reuteri, né? Ele fala que para o manejo da gastroenterite aguda em crianças, os profissionais de saúde podem recomendar, uma vez que há evidência de redução na duração da diarreia. Mas a certeza de evidência é muito baixa e o grau de recomendação é fraco. Porque na meta-análise eles conseguiram reunir apenas 347 pacientes. Então, o que se diz é que para os 347 teve evidência, mas talvez para uma população maior isso não possa ser afirmado com tanta certeza. Do L. raminosus e o L. reuteri, né, eles podem ser recomendados pelos profissionais de saúde para o manejo da gastroenterite aguda em crianças, visto que há evidência de redução na duração da diarreia, com uma certeza de evidência muito baixa e um grau de recomendação fraco, porque ele é baseado em 2 ensaios clínicos com 112 pacientes. Então, como da mesma forma, há pouco número de pacientes, quando você pensa que talvez isso não possa ser extrapolado para todos os pacientes, também para todos os lugares do mundo com diferentes ambientes que podem interferir também. E sobre o Lactobacillus helvéticos e o L. raminosus, a combinação, os profissionais de saúde não devem recomendar essa combinação, devido à falta de eficácia. Então, eles podem também não recomendar as cepas do Lactobacillus clausi, né? Esse Lactobacillus clausi, ele tem essas siglas porque é resistente ao clorifenicol, a nova biocina, rifampicina, tetraciclina e a neomicina e streptomicina. Essas são essas letras aí. Então, esse também tem uma falta de eficácia. E essa recomendação é uma certeza de evidência muito baixa, um grau de recomendação fraco. Então, isso também é baseado em 2 ensaios clínicos randomizados, com um total de 950 crianças que não mostrou diferença. Então, usar a combinação Lactobacillus helvéticos e o L. raminosus para o manejo da gastroenterite, os profissionais de saúde não devem recomendar. E também não recomendar o Bacillus clausi aí, que tem esse perfil de resistência. Agora, falando da prevenção da diarreia associada ao uso de antibióticos, ele fala muito que tem que se considerar que o uso do probiótico para prevenção da diarreia, o uso do antibiótico, você tem que levar em consideração os fatores de risco. Por exemplo, uma classe de antibiótico que frequentemente dá diarreia, uma criança que já tomou anteriormente e que tem diarreia. A duração do tratamento, a idade, a necessidade de hospitalização, as comorbidades e também os episódios prévios da diarreia associada ao uso de antibiótico. Tem uma revisão sistemática que é de 2021, que é com 33 ensaios clínicos randomizados, que confirmou a eficácia baseada em evidências que o Saccharomyces boulardii ele vai estar associado à prevenção da diarreia associada ao uso de antibiótico em crianças tanto hospitalizadas como crianças ambulatoriais. Mas quando foi feita uma revisão para tentar fazer o desenvolvimento de um conjunto padronizado de desfecho, houve muita heterogeneidade e quanto à definição, à duração, à gravidade da diarreia. Então, essa questão de recomendar altas doses do Saccharomyces boulardii ou do Lactobacillus rhamnosus GG, iniciadas simultaneamente ao tratamento com antibiótico, para prevenir a diarreia associada ao uso de antibióticos em crianças ambulatoriais e hospitalizadas, né? A certeza de evidência é moderada e o grau de recomendação é forte. Então, de todos, o que vai aparecer com maior força vai ser esse.
Para recomendar o Lactobacillus rhamnosus GG para prevenção da diarreia nosocomial durante todo o período de internação para prevenção de diarreia, a certeza de evidência é moderada e o grau de recomendação é fraco. Quanto ao Reuteri, não deve ser recomendado para prevenção da diarreia nosocomial em crianças, e isso tem uma evidente falta de eficácia. Então, essa afirmação tem uma certeza de evidência alta e um grau de recomendação forte. Falando um pouquinho da enterocolite necrosante, né? A gente sabe que a incidência da enterocolite varia bastante, às vezes de forma muito considerável em diferentes países, diferentes estudos, diferentes hospitais, que não existe uma abordagem padronizada e aceita, né, para considerar todas essas diferenças. E esses aspectos, juntamente com essa abordagem, levou a Espinha a fazer também uma abordagem estritamente específica por cepa, né? E até que tenham mais evidências que estejam disponíveis, os profissionais terão que decidir quais recomendações seguir, principalmente levando em consideração o local que você está e a avaliação dos dados disponíveis. Então, para reduzir o risco de enterocolite em recém-nascidos prematuros, desde que todas as questões de segurança sejam atendidas, os profissionais de saúde podem recomendar o Lactobacillus rhamnosus GG, uma certeza de evidência baixa, um grau de recomendação fraco, ou uma combinação do Bifidobacterium infantis, o B-lactis BB12, o Streptococcus thermophilus, uma proporção aí de cada cepa, e a certeza de evidência é baixa e o grau de recomendação é fraco. A prevenção da enterocolite necrosante não tem evidência suficiente, então não é possível fazer recomendação nem contra, nem a favor o uso do Limozil lactobacillus reuteri ou da combinação do bifidobacterium e o lactobacillus acidophilus. A certeza de evidência de muito baixa a moderada para ambas as opções. Então, não tem nada que embase uma possível prevenção com probiótico da enterocolite necrosante. E também, né, a gente tem, devido à falta de eficácia, os profissionais de saúde podem não recomendar o Bifidobacterium breve, a certeza da evidência é baixa, moderada, o grau de recomendação é fraca, ou o Saccharomyces boulardii, certeza de evidência muito baixa, o grau de recomendação é fraco. Uma revisão sistemática e meta-análise de 2020, com base em evidências de 10 ensaios clínicos, que somaram, então, um número de 1.264, 7 desses 10 estudos foram realizados na China. E para aquela população, o Saccharomyces boulardii foi recomendado para a prevenção de enterocolite necrosante em prematuros. No entanto, devido ao risco de contaminação, a Agência Europeia de Medicamentos atualizou essas informações do produto com uma contraindicação ao uso do Saccharomyces boulardii em pacientes não necessariamente neonatos, mas que acaba sendo incorporados neonatos também, que sejam pacientes com estado crítico, imunocomprometidos ou que possuem catéter venoso central. Na infecção pelo Helicobacter pylori, em crianças, né, com infecção pelo Helicobacter pylori, os profissionais de saúde podem recomendar, junto com a terapia de erradicação do H. pylori, o uso do Saccharomyces boulardii para aumentar as taxas de erradicação e reduzir os efeitos adversos gastrointestinais. A certeza de evidência é muito baixa e o grau de recomendação é fraco. Lembrando aqui que a maioria dos estudos também é chinês e muitos não colocaram qual cepa do Boulardii era, mas a mais usada foi essa, CNCM1745. Falando um pouquinho de doença inflamatória intestinal, não é possível fazer recomendação a favor ou contra o uso dos probióticos estudados até o momento no manejo de crianças com retocolite ulcerativa, devido à evidência insuficiente. E essa nenhuma recomendação é diferente da diretriz do Grupo ECO, né, que é o Grupo Europeu de Doença de Crohn e Colite. Nesse grupo foi feito também um consenso que determinou que a combinação de 8 probióticos com a terapia medicamentosa pode ser considerado na indução da remissão da colite ulcerativa.
Mas os autores lembram que as diretrizes desse grupo da doença inflamatória e do Espigam, eles fizeram uma metodologia diferente. E eles se apoiam bastante nessa revisão da Cochrane de 2020, que avaliou o uso dos probióticos para indução da remissão dos pacientes com doença de Crohn, cuja conclusão foi que as evidências são inconclusivas quanto à eficácia e a segurança dos probióticos na comparação com o placebo. Então, isso significa que até o momento eles consideram que não há dados sólidos que comprovem que os probióticos sejam eficazes para induzir a remissão da doença. Então, a recomendação também não é possível fazer recomendação a favor ou contra o uso dos probióticos até o momento no tratamento de crianças com doença de Crohn, devido à evidência insuficiente. Agora, passando para a cólica do lactente, os profissionais de saúde podem recomendar o L-Reuteri por pelo menos 21 dias para o manejo da cólica do lactente em bebês alimentados ao seio. A certeza de evidência é moderada e o grau de recomendação é fraco. No entanto, essa recomendação não vale para lactentes alimentados com fórmula, porque tem uma evidência insuficiente. Então, nesses casos, bebês amamentados ao seio, o probiótico reduz significativamente o tempo total de choro ou irritação. No dia 21, a média do choro é menos 25,4 minutos a menos. Isso reforça a eficácia. No entanto, quando a gente está falando aqui, a gente está falando só de bebê amamentado ao seio, não está falando de bebê que usa fórmula. Ainda dentro da cólica do lactente, o BB12, né, o Bifidobacterium lactis, por 21 a 28 dias para o manejo da cólica do lactente em bebês alimentados ao seio, pode ser recomendada pelos profissionais de saúde. Uma certeza de evidência moderada, um grau de recomendação fraco. E não é possível fazer recomendação a favor ou contra o uso de qualquer dos probióticos estudados até o momento para prevenção. Então, para prevenir a cólica, não dá para fazer nenhuma recomendação, mas os profissionais de saúde podem usar o Bifidobacterium lactis, o BB12 aí, para reduzir a cólica. Então, os bebês que receberam o probiótico, eles choraram em média menos 35 minutos. Isso reforça, então, a eficácia do probiótico na redução do tempo do choro, sugerindo que ele pode ser uma opção benéfica para o manejo da cólica infantil, possivelmente devido ao impacto na microbiota intestinal. Então, essa é outra possibilidade. Sobre a dor abdominal funcional, o Limose lactobacillus, o Reuteri, que a gente chama mais de Reuteri, né? Ele pode ser recomendado para redução da intensidade da dor em crianças com distúrbio de dor abdominal funcional. A certeza de evidência é moderada, o grau de recomendação é fraco. E também ele pode ser recomendado para redução da frequência da intensidade da dor em crianças com síndrome de intestino irritável. Uma certeza de evidência moderada, um grau de recomendação fraco. Resumindo, o L-raminose GG ele parece ser o probiótico mais promissor para as crianças com síndrome de intestino irritável, enquanto o Reuteri parece que tem mais efeito na redução da dor abdominal funcional. Mas aí a gente tem evidências menos consistentes. E uma indicação aí que a gente presta bastante atenção é a constipação funcional. Então, os profissionais da saúde, eles podem não recomendar o uso de probiótico como terapia única ou mesmo adjuvante para o tratamento da constipação funcional em crianças devido à falta de eficácia. A certeza de evidência moderada, o grau de recomendação é fraco. Então, os estudos clínicos randomizados indicam que o Reuteri não demonstrou eficácia como tratamento adicional para constipação intestinal funcional em criança. E tem 2 ensaios clínicos que concluíram que não houve sucesso em nenhum dos desfechos avaliados. Então, o L-Casei também não apresentou nenhuma diferença significativa em relação ao placebo no que diz respeito ao sucesso do tratamento. Isso significa, então, que
esses agentes não demonstraram um efeito consistente que justificasse seu uso como uma intervenção eficaz. Na doença celíaca, não foi possível fazer uma recomendação a favor ou contra o uso dos probióticos em crianças com doença celíaca devido à evidência insuficiente. Então, os estudos clínicos randomizados que investigaram os efeitos dos probióticos na doença celíaca não foi assim nenhum problema assim de segurança, mas também não houve evidência que houve um desfecho clínico evidente. Um desfecho clínico favorável. O que tem é que em adulto ele tem evidências que melhoram os sintomas gastrointestinais com o uso do probiótico, mas esses achados não foram observados em crianças. Quando a gente fala de supercrescimento bacteriano, né, a gente está falando do crescimento excessivo de micro-organismos no intestino delgado, que é mais comum em crianças que têm uma motilidade gastrointestinal alterada, um histórico de cirurgia intestinal, usando também inibidores de ácidos, ou então pacientes que tiveram infecções intestinais recentes, eles podem ter supercrescimento bacteriano. O que a gente vê é que, embora os probióticos eles sejam utilizados na prática clínica para esses pacientes, não há ensaios clínicos randomizados suficientes para apoiar a sua prescrição. E não houve diferença também na incidência do supercrescimento bacteriano entre os grupos que receberam probiótico e que receberam placebo. Então, não é possível fazer uma recomendação a favor ou contra o uso de probiótico no tratamento ou na prevenção do supercrescimento bacteriano, devido à falta de evidência, né? Então, também é outra indicação assim que não é possível recomendar. Na pancreatite, não foi identificado nenhum ensaio clínico randomizado sobre o uso de probiótico para pancreatite em criança. Então, não é possível fazer uma recomendação a favor ou contra o uso de probióticos para o manejo da pancreatite. Em adultos com pancreatite grave, foi usado preparações multiespécies e a administração desses probióticos foi associada a um aumento da mortalidade devido à isquemia mesentérica. Então, não há ensaios clínicos randomizados sobre o uso de probióticos para pancreatite em criança, o que significa que não há evidência científica suficiente tanto para recomendar quanto para contraindicar seu uso nessa população. Concluindo o artigo, né, ele atualiza as indicações, tem novas situações clínicas em que o uso do probiótico pode ser considerado. Ele fala muito na flexibilidade na aplicação das recomendações, dependendo até do local que você está. E ele diz que essas diretrizes, elas devem ser consideradas como a abordagem preferencial, mas que elas não são a única opção e devem ser adaptadas conforme o cenário clínico individual. Mas apesar da existência das evidências do uso dos probióticos em algumas condições, a gente está longe de ter estudos suficientes para definir o tipo, a dose e o momento ideal da administração. E, além disso, os probióticos sem benefícios documentados, eles não devem ser utilizados. Para quem não acompanha o nosso canal, né, e depois se você quiser ver essa apresentação, a gente tem aí tanto o YouTube, o Deezer e o Spotify para ser revisto. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.